Olá pessoal, sou a professora Sandra Pedroncari, responsável pela parte de Economia na Escola Metas ITER e vou conduzir com vocês hoje um bloco de questões extremamente representativo para as certificações da Anbima. Nós escolhemos essas questões com muita acurácia, só lembrando que a economia que cai na prova, que entra na certificação, é a macroeconomia, aquela que fundamentalmente é voltada para cenários econômicos, que será o necessário para você que quer adentrar o mercado ou expandir a sua carreira no mercado financeiro. Então vamos lá? Pessoal, primeiramente, prova sempre tempo, conteúdo e atenção. Então, estejam atentos a esses três fatores quando sentarem lá para fazer a certificação. Lembrando que, as certificações Anbima, elas têm 4 alternativas como respostas, sendo que, obviamente, apenas uma estará correta. Durante a prova, você pode solicitar ao fiscal lápis ou caneta preta, que ele lhe fornecerá, e um papel rascunho. E lembrando também que este papel deve ser deixado com o fiscal na saída da prova, tudo bem? Então, chamada a atenção para isso, como a gente vê ali diretamente no edital da Anbima, vamos começar. Relaxa, respira, vem comigo para a gente responder juntos. Primeira questão, o IGPM, sempre haverá na sua prova uma questão sobre crescimento e uma sobre inflação, pelo menos. Lembrando que na prova entra o IGPM e o IPCA. Então essa questão bastante representativa, já mapeada aí pelo mercado sobre inflação, diz pra gente que o IGPM, ele é um índice híbrido. Vamos olhar por partes, cada alternativa. Verdade, ele é composto por 3 outros grandes índices, o IPC, o IPA e o INCC, apurado até o 5º dia útil do mês seguinte à coleta. Não, o IGPM é o único índice de inflação brasileiro que é apurado e divulgado no mesmo mês. Ele é um indicador de inflação no varejo, a gente já abandona a alternativa B, IGPM, Índice Geral de Preços, Mercado ao Atacado. Até por isso, ele tem uma correlação alta com a variação do dólar, do câmbio, porque ele mede atacado e muitos produtos para exportação, tá? E divulgado no mês subsequente também não. Um índice híbrido, verdade? Divulgado no mesmo mês da coleta, alternativa C candidata, com prévias apuradas em decêndios, certa, mas vamos sempre acabar de ler as questões, até porque, pessoal, a prova às vezes pode ter a correta e a mais correta. Então vamos dar uma olhada na D. Ele é um indicador de inflação no atacado, verdade, divulgado no mês seguinte, está errado, e sem prévias, não, ele tem prévias. Então, a gente fica com a alternativa C, porque, pessoal, o IGPM ele é divulgado em decêndios, do dia 21 ao dia 30, de 21 a 10 e de 21 do mês anterior ao dia 20. Então, por exemplo, se você estiver no mês de março, o IGPM será apurado de 21 de fevereiro até o dia 20 de março e será divulgado aproximadamente no último dia útil do mês de março. Então, um índice ao atacado, híbrido, que calcula prévias decendiais de 10 em 10 dias, tá bom? Alternativa correta, alternativa C. Questão 2, o IPA, um dos componentes do IGPM, Índice de Preços ao Atacado. Índice de maior preço dentro do índice geral, é composto por, Então, pessoal, antes de falar do IPA, vamos lembrar a composição do IGPM. 10% dele, construção civil, preços do INCC. 30% preços ao consumidor, varejo, ou seja, tem um pedacinho de varejo dentro do IGPM, mas isso não caracteriza. E 60% dele preços ao atacado. Dentro do atacado nós temos uma subdivisão que você precisa saber para a prova. 70% IPA industrial, ou seja,
preços coletados no atacado industrial, polietileno, polipropileno, né, toda a parte pesada da indústria entra aí, e 30% agropecuária. Em geral, a agropecuária advinda das commodities, né? Soja, café, laranja e por aí vai. Então, a alternativa correta, letra D de dado, 70% IPA industrial, 30% IPA agrícola dentro do IPA geral, tá bom? Vamos ver a terceira questão. Esse tipo de questão é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Veja, são assertivas e você tem que avaliar cada uma delas antes de responder ali de A a D. A primeira assertiva, ainda inflação, só que agora sobre o índice que é a meta para a inflação no Brasil, né? O IPCA. Ele abrange uma pesquisa de orçamento familiar de 1 a 40 salários mínimos. E aí, Sandra? E aí você tem que saber, ela está correta, o que elimina a segunda assertiva. A terceira, o IBGE, que de fato é quem coleta e divulga o IPCA. Ele faz essa coleta em algumas cidades referências do Brasil, sim, 13 cidades, né? E 4, o IBGE coleta o IPCA apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Não, porque a gente já sabe que a 3 está correta, mas tome cuidado com uma coisa, avaliação de prova. Essas palavras, né, sempre apenas, nunca, jamais, em geral, elas conduzem, elas estão numa assertiva que não está correta, que está errada, né? Então, agora atenção, pessoal, estão incorretas, e a Ambima, ela coloca tanto estão corretas quanto incorretas. Neste caso, estão incorretas a alternativa assertiva 2 e a assertiva 4. Questão 4, crescimento, né? Crescimento em geral abre a prova. Uma questão sobre crescimento e uma sobre inflação. O Produto Interno Bruto, o PIB, ele mede a produção de uma nação num determinado período de tempo, em geral um ano. E ele é calculado com base no valor dos bens e serviços finais de uma economia. Por que finais? Para não haver dupla contagem. Então, quando o IBGE, por exemplo, computa o valor de um carro, ele já computou ali o valor da borracha que foi no pneu, o valor do pneu, da tecnologia, do aço e chapas laminados. Então, a alternativa B, né? O PIB mede a produção num determinado período de tempo do valor dos bens e serviços finais. Sandra, vamos olhar as outras, tá bom? A, da venda das mercadorias e serviços descontados os impostos. Então, seria dos bens e serviços finais tirados impostos. Esse conceito existe, é o conceito de PIB a custo de fatores, mas não é o que ele está pedindo aí. Ele pediu o produto interno bruto, né? Letra C, do consumo interno acrescido das exportações líquidas. Então, só lembrando, né, a fórmula do PIB, a gente tem lá o consumo interno, é verdade, ou privado ou das famílias, mais o setor público, gastos do governo, mais o setor externo, que são exportações menos importações, também chamadas de exportações líquidas, mais investimentos. Então, a C está incorreta porque falta o setor público e faltam os investimentos, tá? Dos serviços internos, mais aqueles produzidos no estrangeiro por empresas nacionais, né? Não, essa alternativa D, ela não nos induz a nada, então a gente fica aí com o B de bola, alternativa B, tá? O IPCA é o índice que é a meta para a inflação brasileira, e a meta é determinada pelo... Essa questão, ela tanto pode cair em economia quanto em sistema financeiro nacional. E aí você tem que saber, né? Quem calcula o IPCA é o IBGE. Ele é a referência para a meta, mas quem determina a meta é o Conselho Monetário Nacional. Então, a alternativa C de Conselho Monetário Nacional. Vamos em frente? Ainda em crescimento, sobre o crescimento econômico brasileiro, é correto afirmar que, vamos olhar as alternativas, o Brasil possui metodologia própria, criada pelo Banco Central. Não, o Brasil tem uma metodologia de apuração que é internacional, né,
dada pelo Fundo Monetário Internacional e disseminada pela Organização das Nações Unidas. Então, o Brasil está alinhado em metodologia de cálculo do crescimento econômico no que é praticado como referência no resto do mundo, né? Naquilo que é referência, tendo por base o Fundo Monetário. B, o PNB é historicamente menor que o PIB, ou é maior, segundo a C, né? Então, pessoal, o PIB é o produto interno, ou seja, tudo que é produzido numa nação internamente. Para o cálculo do PNB, eu tenho que descontar a renda líquida que é transacionada com o exterior. O que é isso, né? Eu tenho que pegar a produção interna brasileira e somar a ela a renda que nós recebemos de fora de empresas estrangeiras instaladas lá fora e subtrair a renda que nós enviamos para fora de empresas estrangeiras instaladas em solo brasileiro. Isso também é conhecido como acerto de remessa de lucros e dividendos, né? Então, quando a gente pega o PIB e corrige, eu faço o mais das minhas empresas lá fora, a renda que elas mandaram para cá, e faço menos das empresas estrangeiras instaladas aqui e a renda que elas estão remetendo comumente às suas matrizes. Eu tenho o resultado do produto nacional. Logo, esse conceito é o único que é um pouco mais chatinho na parte de crescimento, né? Logo, o PIB é maior que o PNB, historicamente no Brasil. Você pode afirmar isso assim sem ter o menor medo. Ou o PNB é historicamente menor que o PIB, o que me dá a alternativa B de bola. Só um detalhe, a alternativa D, a inflação descontada no PIB chama-se deflator e não redutor, por isso que ela está incorreta, tá? Questão 7. A taxa referencial, atente para isso, principalmente se você estudou para certificações há algum tempo, então, você é CPA 20, já fez o 10, você está fazendo CEA, mas há um tempo atrás você fez o 10 e o 20, né? Ou se você só estudou e ainda nem adentrou as certificações, cuidado com a questão sobre taxa referencial, porque houve uma mudança metodológica introduzida em 2018, né? Então, ó, abrange em sua fórmula, veja, uma questão ali que vem perguntando a fórmula, logo, é óbvio que mudou alguma coisa, né? Ela abrange a TBF, a taxa básica financeira, que atualmente é calculada por, eu nem quero falar errada, quem se apegou a B, desapega a fórmula antiga, né? Ela é calculada hoje pelas taxas de juros embutidas nas LTNs, letras prefixadas do Tesouro Nacional, e elas ainda têm a correção de um fator fixo estabelecido em 0,93 pelo Banco Central, ok? Então, a TR em si, pessoal, só para lembrar, é a TBF dividido por um redutor. Esse redutor é dado pelo Bacen. Só que a pergunta, ela quer testar em você se você sabe que a TBF mudou, um dos componentes da TR, e mudou, né? Não é mais a alternativa B que está ali, então quem tiver apego, desapega, e a TBF hoje, ela traz a média das taxas de juros de negociação das LTNs, ok? Multiplicadas por esse fator fixo que eu comentei. Essa vocês têm que saber, né? Por quê? Veja, essa é uma questão extremamente completa, pode estar na sua prova um pedaço dela ou toda ela. As taxas Selic meta. Galera, já tem a indução ali para você, Selic meta, né? Então é aquela que é determinada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, nas reuniões do Banco Central. Logo, lendo a primeira, a gente já eliminaria ali a B e a C. Porque você tem que saber que a Selic meta é a taxa referência do Brasil determinada no Comitê de Política Monetária, que é a reunião do Bacen. Selic over, né? Pessoal, a Selic over e o CDI. Professora, eu não lembro muito a Selic over. Então pega a última, o certificado de depósito interbancário. Remunera o interbancário nas operações de um dia. O que sobrou? A do meio. Selic over, né? É utilizada nas operações interbancárias com a diferença que ela tem lastro.
ela tem garantia em títulos públicos federais, logo, operações compromissadas. Então, Selic meta, a meta do Copom, Selic over, né, das negociações de um dia em juros no mercado, lastreadas em títulos públicos federais. E o CDI remunera o interbancário, ele é um espelho da Selic over, só que ele não tem garantia em títulos públicos federais. Logo, alternativa A. Professora, se caísse para eu colocar ali o grau de risco da Selic over e do CDI, para eu enumerar, o CDI é mais arriscado. Por quê? Porque ele não tem a garantia em títulos públicos federais, ok? Então, ó, Selic meta, Selic over, remete o pensamento ao governo já, né? Selic over, tá? Lastreado em títulos. E o CDI, a remuneração do interbancário, tá bom? Questão 9. Enquanto instrumentos de política monetária o Banco Central define, para pensar quais são os instrumentos do Bacen. O primeiro e fundamental em qualquer lugar do mundo, juros. Juros e sempre juros, né? No Brasil, juros, taxa Selic. Ok? Depois, os instrumentos secundários, que são 3. Quais são? Compulsórios, recolhimento obrigatório dos bancos ao Banco Central, que nem toda nação utiliza, o Brasil utiliza até demais, né? Redesconto, quando os bancos entram no mecanismo de empréstimo do Banco Central, eles pagarão taxa de juros de redesconto, e o chamado open market, pouquíssimo traduzido ao mercado aberto ou mercado de títulos, né? Títulos do Banco Central, tá bom? Então, juros, instrumento principal, compulsórios, redesconto e open market, os 3 instrumentos secundários, que nos dá a alternativa C. Os instrumentos que ele colocou ali, né? A taxa de redesconto, os compulsórios e a Selic meta. As outras questões têm CDI, é o interbancário, não é instrumento de política monetária do Bacen, e a TJLP, que hoje em dia se chama TLP e é definida trimestralmente pelo Conselho Monetário Nacional, sendo utilizada fundamentalmente nas operações do BNDES e nos balanços das empresas, né? Questão 10. Preste atenção nessa questão, ela é muito bacana, questão de prova, hein? Se o Banco Central deseja enxugar a liquidez da economia, aí o aluno apressadinho vai lá e pá, letra A, e errou, né? Por quê? Prova, tempo, conteúdo e atenção. Olha o restante da questão, ele te deu o instrumento que ele quer. Então, se o Bacen deseja enxugar a liquidez da economia por operações de open market, né? Claro, o grande instrumento seria a Selic. Então, o aluno que não acaba de ler, ele vai direto na A e ele vai errar, né? Por operações de open market, o que o Bacen pode fazer? Ele vende títulos e enxuga a liquidez, retira dinheiro. Esse é o instrumento considerado mais rápido em política monetária. Se fossem leilões de compra, é quando o Bacen, na verdade, faz a recompra dos títulos que ele colocou ao mercado e injeta dinheiro. Seria a política expansionista, né? Então, ele está pedindo para a gente o enxugamento da liquidez, que é uma política monetária contracionista ou de contração de liquidez, que é através do open market. A letra D, ele vende títulos ou papéis a mercado e enxuga a liquidez. Aproveitando para lembrar que, se a prova te fizer uma questão direta, e ela pode fazer, tá? O open market é o instrumento mais rápido de política monetária e a taxa de juros, a movimentação da taxa Selic é o movimento mais abrangente em política monetária, tá bom? Vamos lá, questão 11, outra de assertivas, né? Na flutuação suja. Então, flutuação suja, o mercado age livremente, né? O Banco Central fixa o valor da moeda e o mercado determina o teto. Eu sempre falo em aula presencial o seguinte: professora, eu não lembro nada de flutuação suja, câmbio fixo, flutuação. Lê a assertiva, na flutuação o Banco Central fixa. Se é flutuação, ele não vai fixar nada. Então vamos supor que eu não lembre essa parte de política cambial. Mas, pô, atenção à prova, né? Essa alternativa tá fora de cara. Na flutuação ninguém fixa nada, tá?
2, na flutuação suja, o mercado determina o valor do câmbio. Verdade. Através das livres operações de compra e venda de dólar. Verdade. Agora, atenção, vamos terminar de ler. A flutuação suja é o regime de câmbio brasileiro. É o brasileiro que impera no mundo hoje. E que regime é esse? Está na assertiva 4. Na flutuação suja, o mercado determina o valor do câmbio através das operações de compra e venda de dólar verdadeiro e a intervenções do Banco Central. Então terminem de ler antes de saírem marcando lá nas provas da Ambima, né? Porque olha só, a 4 ela abrange a 2 e ela ficou mais correta. Então estão corretas as alternativas 3 e 4, letra C de casa, tudo bem? O aluno apressadinho poderia parar ali, né? O candidato apressadinho poderia parar ali na 2 e 4 e iria errar, porque tem uma alternativa mais completa, tá bom? Num determinado mês, a taxa de câmbio brasileira, a cotação do Brasil, passou de R$3 para R$3,20 por dólar. Atenção, nesse mês, a moeda norte-americana, porque senão de cara você tá ali, né, viciado no mercado, nas operações de mercado, no que você lê, no que você estudou sobre política cambial, a moeda brasileira desvalorizou, mas ele perguntou a norte-americana, a moeda norte-americana valorizou, porque eu entregava R$3 para adquirir $1 e agora eu estou entregando R$3,20, tudo bem? A poupança do governo, conceito técnico em finanças públicas, a partir daqui, né, as questões, elas já são para certificação CPA 20 CEA, porque essa parte não cai no 10, tudo bem? Poupança do governo, né, refere-se a... Então, primeiro vamos lembrar os dois conceitos de contas públicas e também de metodologia internacional, fundo monetário, né? O primeiro conceito, resultado primário, receitas menos despesas não financeiras. Segundo conceito, resultado nominal, receitas menos despesas não financeiras acrescidas, né, do que? Dos indexadores da dívida pública, ou seja, da remuneração da dívida. Então, ali a gente está no primeiro conceito. A poupança do governo refere-se a... Veja, o resultado primário. Eu faço receitas menos despesas não financeiras. O que é isso? O que o governo tem em arrecadação via tributação, menos o que ele gasta, como se fossem nossos custos fixos na física, né? Ele vai remunerar os ministérios, o pessoal, obra, investimentos. O que não entra aí? Juros de dívida, correção de dívida pública, né? Se o governo arrecada e gasta no primário e sobra no mês, no final do mês, ele tem superávit, isso é também chamado de poupança do governo, tudo bem? Se ele arrecada e gasta mais do que arrecada, ele tem déficit, mas esse conceito se refere a, olha lá, ao superávit de receitas menos despesas não financeiras, tá bom? Saldo positivo na conta de tributou, gastou custos fixos, sem indexadores da dívida, sobrou caixa positivo, superavitário, é o conceito de poupança do governo, tá? Mais uma de assertiva, né? Política fiscal, num ano de expansão fiscal. Então, o governo tá lá gastando, colocando, aumentando transferências, diminuindo impostos, expansão fiscal. A dívida pública sobe. E o governo necessita, então, reverter a política para fiscal contracionista, ou seja, né, vai acabar contraindo a base, a liquidez, consequentemente vai contrair o PIB. Por quê? O setor público, né, um setor lá dentro do PIB. Neste cenário, se é contracionista, pessoal, o governo ele está se retirando mais da economia. Logo, ele reduz gastos, né, ele gasta menos, está contraindo, ele reduz transferências. Pensem hoje no Bolsa Família, uma transferência em dinheiro, né? Se o governo anunciar a redução do Bolsa Família à metade, imaginem o que acontecerá com o PIB das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vai ter contração absurda. Então, nas assertivas, o governo reduz gastos, reduz transferências
e aumenta impostos. Em geral, na física e na jurídica, né? Ou seja, ele tirará a renda disponível da gente na física e na jurídica. Essa é a política fiscal contracionista, né? Então, estão corretas as assertivas 1, 2 e 4, letra B de bola. Última questão dessas abertas que nós estamos deixando aqui para vocês, de novo num bloco extremamente representativo de questões para certificação Ambima, hein? O cálculo do resultado primário brasileiro bem como do resultado nominal, né? Em caso de... isso aí você começa a ler, você já tem que ver o que está nas respostas, para ir trazendo à mente, né? Trazendo do subconsciente o que preenche as lacunas. Professora, tem questão de lacuna na prova? Ah, tem, né? Então, o cálculo do resultado primário brasileiro ele está perguntando se é estoque ou fluxo de caixa. É fluxo de caixa. Chegou no final do mês, tem superávit? Beleza, tem poupança. Tem déficit? Aí computa ainda a parte da dívida, deu mais déficit, no final do mês tem que zerar. Pessoal, aquilo que a gente não consegue pagar no mês seguinte vira o quê? Dívida, né? Então, o nosso resultado mensal, ele é fluxo de caixa, ok? Que é o que preenche a primeira lacuna. Então, o resultado primário e o resultado nominal são calculados como fluxo de caixa, eles encerram no mês em si. Em caso de, aí vamos ler, né? Num final de período, ele automaticamente irá se converter em... leu isso daí, já dá uma ideia. Em caso de déficit, ou seja, fechei o mês no vermelho. No mês seguinte, se fosse a gente na física, não começaria tudo de novo? Eu tenho meu salário, eu recebo e eu gasto, né? Então, pessoal, se eu fechar no vermelho, em fevereiro, em março, esse saldo negativo, ele vira dívida para mim, né? Então, em caso de déficit, num final de período, este automaticamente irá se converter em dívida. E o conceito de dívida é estoque, caixinha fechada, dívida é desgraça, né? Não pagou, tá lá para te assombrar. Logo, o que preenche as lacunas desta representativa questão de prova? Fluxo de caixa, déficit, dívida pública e estoque. Letra D de dado, ok? Encerramos aqui essa abertura de questões que nós fizemos para vocês, para ajudá-los, né? Novamente, questões bastante representativas das provas das certificações Ambima. Bom, pessoal, se você gostou, se você achou que foi útil para você, deixe seu like ali no nosso canal, até para nos incentivar a trazer novas questões, novos blocos de questões para vocês, ok? Muito obrigada!